Record. Ok. Bom, hoje a gente finaliza então essa conversa sobre o relatório que foi apresentado no âmbito da Unesco. Hoje ficou faltando ainda conversar um pouco sobre o finalzinho da sexta parte do relatório, que é referente às estratégias de desmonetização e também de combate a essas publicidades meio ocultas, né, que não prestam conta e que movimentam rios de dinheiro. Aliás, os valores que são trazidos aqui são bastante impressionantes. A gente sabe que isso tem uma dimensão grande, mas na hora que a gente vê os valores, né, na ordem de 200 e tantos milhões de dólares, né, bilhões de dólares, é muito dinheiro, né? Enfim, depois a gente discute o capítulo 7 e o 8. O 7 ainda está discutindo as respostas contra a desinformação mais no âmbito educacional, etc. E o 8º é um resumo desse relatório e uma tentativa de sintetizar os principais desafios e recomendações, né? Então, acho que vai ser bom a gente concluir com esse capítulo, que ele já faz essa síntese, né, que é interessante para a gente finalizar a nossa conversa. Bom, começando então lá do capítulo sobre a desmonetização, e eu prometo que hoje eu vou só pontuar alguns aspectos, e aí se alguém quiser trazer algum outro ponto do relatório para a gente conversar, fica à vontade assim, para interromper e trazer. Se vocês perceberem que eu vou pular aquele ponto, vocês me interrompam, porque o que eu vou fazer é uma seleção só de alguns aspectos para a gente poder finalizar essa conversa, né? A primeira observação, né, quem igual eu fiz agora, né, leu o relatório desde o início até o final, vai chegando nessa parte assim do relatório, é uma sensação de que ele vai ficando muito repetitivo, né? Tem vários pontos que já foram ditos ali e aparecem de novo e aparecem de novo. Então, por isso, acho que a gente pode ir andando mais rápido, porque nem tudo aqui, muito, aliás, do que foi dito aqui, a gente já pontuou em algum momento na nossa conversa, já apareceu em passagens anteriores aqui do relatório. Bom, nesse capítulo, então, nessa parte 6.3, que é quando discute a desmonetização, começa falando de como a lógica da publicidade mudou com o micro-target, né, que é essa possibilidade de você direcionar de uma maneira mais cirúrgica certos conteúdos publicitários. Isso, de fato, isso muda não só o ambiente informacional, ou seja, o que chega para nós, né, como que vai ser, mas muda toda a lógica de financiamento da publicidade, as agências que vão fazer essa intermediação, né, hoje, se a gente for olhar bem, o que uma agência publicitária faz é muito mais uma estratégia de ao qual público você quer atingir, qual ferramenta você vai usar, onde você vai, como é que você faz para chegar naquelas pessoas de uma maneira mais eficaz. Enfim, é completamente diferente, né? Eu fico pensando nas pessoas que estudaram publicidade e propaganda há 30 anos atrás e que agora tem que se ver com um mercado radicalmente diferente, né? Esse é um setor assim que mudou completamente, né? A lógica, né, do trabalho, né, do publicitário é outra, né? Não existe mais aquela figura da agência de publicidade, do cara contratado fazendo peça para televisão, para rádio, né? Assim, isso até existe, mas isso virou um universo muito pequeno, né? O que a publicidade hoje, né, significa é uma coisa muito diferente, né? Então, acho que isso é um primeiro dado da gente se dar conta, né? Houve uma reformulação radical do setor, né? E junto com essa reformulação, né, e a maneira como a informação circula e as ferramentas que são disponíveis hoje, um conjunto de desafios novos, né? Eu acho que realmente a gente ainda nem conseguiu entender direito a dimensão dessa mudança. E a importância, né, que o relatório ressalta isso, desse princípio, né, o follow the money, né, de seguir o dinheiro, né? Eu acho que quando a gente entra, então, nesse universo da desinformação, dos malfeitos, né, das ações orquestradas que visam obter algum tipo de vantagem, ou econômica, ou política, ou seja lá qual for, uma forma de ação que a gente nunca pode deixar de lado é essa, né? Mas quem está financiando, como está sendo financiado, né? Como o dinheiro está chegando ali, está sendo irrigado. As pessoas não agem movidas só por ideais, existe ali uma máquina de fazer dinheiro com isso, né? E é preciso desmontar essa máquina, e eu acho fundamental essas estratégias
de desmonetização. Basicamente, desmonetizar isso, né? Fechar a torneira, não deixar o dinheiro irrigar essas redes, né? Esse tipo de comportamento. Bom, uma das estratégias sugeridas aqui é uma maior transparência da publicidade política. Isso, para mim, é fundamental. Na verdade, isso já era uma exigência desde sempre, né? Ou seja, a gente sabe do peso, né? Isso é um problema de direito eleitoral tradicional, né? O abuso do poder econômico, né? Ou seja, a possibilidade que grupos que têm mais recursos, né? Mais dinheiro, etc., que eles influenciem o resultado de eleições, as intenções de voto. Isso é algo sabido, todo mundo sabe do uso que se fez das mídias tradicionais para favorecer certos candidatos, certos projetos políticos. E aí, aos poucos, foi se construindo um conjunto de mecanismos para tentar minimizar esse abuso do poder econômico, né? Essa interferência tão direta na democracia. Só que no campo da internet parece que esses esforços ainda não eles estão longe de serem suficientes, né? Na maior parte das vezes, ali sim, né? Essa possibilidade de financiar, de fazer impulsionamento de determinados conteúdos e de financiar essas estratégias, né? Essas dark ads, né? Essas publicidades ocultas, né? Isso está muito difícil de ser, tá longe de ter sido controlado, né? E está muito difícil ainda a gente vislumbrar uma solução para isso. Mas o princípio tem que ser esse. Publicidade política não pode ser uma coisa que você não controla, que você não sabe quem está pondo dinheiro, quanto dinheiro está entrando. Isso é acabar com a democracia, todo mundo sabe disso, né? Então, e aí eu acho que as pessoas, quando a gente discute isso, não é achar que só, sei lá, a campanha do Bolsonaro foi beneficiada na última eleição, em 2018, com um financiamento ilegal de campanha. Claro que foi, mas é um problema que transcende isso. Acho que a gente não tem que achar que é uma campanha em uma eleição e uma pessoa foi beneficiada. A gente está falando de um marco regulatório para tornar mais transparente os processos decisórios políticos numa democracia, né? E mesmo que um grupo saia beneficiado numa determinada eleição, em outra ele pode sair prejudicado. A gente está tentando criar condições mais equilibradas, né, em que o poder econômico não vai, né, ter um papel tão decisivo assim no processo eleitoral, né? Enfim, então, acho que é um pouco assim, no Brasil, sobretudo, que a gente está num contexto muito polarizado, vira uma espécie de guerra de torcidas, né? Então, se você tem um juiz que está roubando num jogo, mas se ele rouba para o seu time, você comemora, você acha até mais gostoso ganhar roubado e não sei o quê, e você não está nem aí. Só que o que a gente tem que discutir é tentar se colocar um pouco fora da paixão ali de torcedor e discutir um pouco a arbitragem. Vamos dizer assim, se a gente fosse discutir a arbitragem no futebol, todo mundo vai concordar que é melhor que a gente tenha juízes isentos, né? Que não haja tantos erros e por aí vai, né? Então é isso que a gente tem que pensar no cenário político, não ficar analisando quem vai ganhar esse jogo ou não, se o juiz vai roubar a favor de mim ou do outro, porque aí todo mundo perde no final das... É igual no futebol, o esporte, vamos dizer assim, perde com más arbitragens, de uma maneira geral, né? Eu acho que é um pouco isso, a democracia perde com essas interferências e o abuso do poder econômico de uma maneira geral, né? Enfim, então acho que essa é a percepção, pensar em termos regulatórios, a gente tem que se colocar um pouco fora dessa paixão imediata de quem vai ganhar ou perder nessa partida, nessa disputa específica desse momento. Uma maneira da gente começar a lidar com isso são os códigos de condutas, né? Ou seja, mais do que iniciativas propriamente legislativas, né? Acabei de ver uma aqui, que depois eu vou ler o projeto de lei que foi apresentado, mas mais do que isso, né? Não que isso não deva acontecer, mas muito para além disso, é preciso que a gente estabeleça certos códigos, né? Esses códigos de conduta eles vão ter que ser costurados, é uma negociação com essas plataformas, com essas grandes empresas, para que elas tenham, digamos assim, um conjunto de procedimentos que são aceitáveis e quais não são aceitáveis no que diz respeito a esse financiamento das publicidades, o uso das ferramentas de micro-targeting, né, de publicidade direcionada, né, e personalizada, e por aí vai, né? Isso vai precisar passar por uma negociação, né, e o estabelecimento de códigos de conduta. E aí, claro, né, aí uma das maneiras, né, que essa é uma maneira interna ao ambiente econômico e tal, de pressionar, é a estratégia do boicote, né? Ou seja, olha, determinadas empresas não promovem campanhas publicitárias, não financiam, né, anúncios
em plataformas ou locais que não seguem certos códigos de conduta, etc. Então, você tenta impor um código de conduta que torne isso mais transparente, mais saudável e pressionar as empresas para que elas, obviamente, não aceitem participar desse jogo sujo, etc. E aí é uma espécie de pressão que, de alguma maneira, tenta tocar no bolso dessas empresas, tenta desestimular isso por meio da exposição dessas práticas, né? Sei lá, a Ambev está financiando a campanha lá contra a vacina, por exemplo. Então, perceber que há essa correlação, o dinheiro que está financiando aquilo, em parte está vindo de publicidade, por exemplo, da Ambev ou de outras empresas. Dei só um exemplo, nem sei se eles estão envolvidos nisso, mas só para mostrar que esse tipo de denúncia pode funcionar também em alguma medida, né? Teve esse movimento recente que claramente tentou fazer isso, né? Aqueles Sleeping Giants, né? Que é justamente mostrar nesses sites, nesses portais, vamos chamar de duvidosos, né? No qual essas informações transitam, essas teorias conspiratórias são difundidas e tal, mostrar de onde está vindo o dinheiro, quem está financiando esses portais, esses sites, esses locais, né? Isso teve algum efeito, né? Mas aqui no relatório, fala só que medidas de boicote elas resultaram em perdas significativas, né? Tem até um link aqui, depois eu quero até ler esse artigo, que eu fico me perguntando, mas significativas quanto? Né? O quão significativo foi a estratégia do boicote? Será que realmente, né, teve um impacto decisivo? Será que vai mudar a lógica de financiamento? Ou será que é pontual? Porque às vezes eu tenho a impressão de que o boicote ele funciona muito pontualmente, assim, de repente ele consegue mobilizar muita gente num caso, mas depois dificilmente você vai manter esse grau de mobilização, e a gente está falando de um financiamento assim, em grande escala, né, que não é uma coisa esporádica, assim, né, tá aí, é continuado. Então, muito difícil, na base da mobilização social, assim, despertar essa luta contínua o tempo inteiro. Parece que você consegue... Não, fechou esse site aqui, você conseguiu desmonetizar esse outro portal ali, você conseguiu tirar essa empresa daqui, dali, mas o efeito global disso, eu tenho minhas dúvidas, assim, sobre se as estratégias de boicotes, elas são realmente tão significativas, né? Considerando que é o dado apresentado no relatório, de que, por exemplo, só um dos programas aqui, em setembro de 2019, uma análise independente, analisando 20 mil domínios, né, onde circulam desinformação, percebeu um financiamento, uma monetização da ordem de 235 milhões de dólares. Né? É muito dinheiro. Né? Isso para em um mês, um pequeno grupo de sites, de portais, é muito dinheiro. Então, realmente, assim, mesmo que... Aí entra aquela outra questão. Mesmo que a pessoa não tenha assim, não tenha nenhum interesse específico na desinformação, ela quer ganhar dinheiro, isso está dando dinheiro. Né? Desinformar dá dinheiro, né? Essa que é a questão. Bom, depois vem as respostas aqui. Só mais um ponto que eu queria destacar ainda sobre as campanhas de desmonetização. Eu vi aqui que o Bruno postou alguma coisa aqui. No caso, Alex Jones, suas visualizações despencaram cerca de 50% depois das ações das grandes plataformas. Bom, significativo, mas é um lugar, né? E por quanto tempo, né? Permaneceu assim até hoje, né? Ou foi por um período, depois foi voltando, né? O dinheiro foi voltando. Você sabe dizer isso? Assim, não está atualizado até hoje, né? Até semana passada, que foi a última vez que eu vi isso, ele continuava banido os principais perfis dele continuavam suspensos, e ele tinha migrado para o Gab, que é aquela rede social que parece o Twitter, né, do Sapinho, e focado também no seu próprio site. Mas o seu site também tinha sido desindexado pelo Google. Então, enfim, eles estão chamando esse tipo de movimento de desplataformização. Isso seria uma estratégia de combate a isso que eles chamam de Infowars, né? Esse texto é interessante, depois, se quiser dar uma olhada, acho que vale a pena. Vou abrir aqui, depois eu leio. Já abri aqui, que fica no meu navegador. Estou vendo aqui, como é que fala?
Eu acho que dialoga muito com essa parte do relatório sobre a desmonetização, né? Porque, na verdade, é isso. Só que tem algumas características aí, efeito de manada. Eles vão falar que, por exemplo, a Apple deu o pontapé inicial e as outras grandes plataformas não quiseram ficar para trás e toparam assumir o risco de errar. Falou, vamos banir esse cara também, que se der ruim, a Apple começou e a gente só está indo na onda. Enfim. Exato. A Apple que vai ficar como quem baniu ele, a gente só... Aí eles discutem esse efeito e tal, é interessante. É um ensaio, né? Mas é bem interessante. Eu vou ler depois, mas enfim, isso é um efeito que a gente tem que levar a sério também, né? Ou seja, se a gente começar a intensificar demais os códigos de conduta, as regras, né, de moderação no interior das plataformas e a tentar rastrear demais de onde está vindo o dinheiro e tudo isso, a tendência é a gente começar a criar rotas de fuga, né? Ou seja, a gente estimular rotas de fuga, e aí é um processo de desplatamorfização, né? Ou seja, as pessoas vão deixar de usar as plataformas para buscar ambientes supostamente mais livres, né? Ou seja, onde elas não vão ter que se submeter a essas regras, né? Enfim, isso acontece de uma maneira geral no interior das plataformas, né? Ou seja, você teve agora nos Estados Unidos eles chamam de Parler, né? Parler, né, em francês, que era uma plataforma que claramente adotou uma política de deixar rolar, sem praticamente nenhum critério ali de moderação, de exclusão de conteúdo algum, e ela queria justamente conquistar esses usuários descontentes com as novas regras que passaram a ser vistas como censórias, como de perseguição dessa alt-right, né, desses movimentos de extrema direita nos Estados Unidos. E aí essa plataforma, obviamente, ela adotou um discurso para conquistar esse público, né? Então a gente vai ter esses movimentos também de migração, né? A gente tem que entender isso, né? Ou seja, né, não adianta simplesmente pegar a plataforma que hoje é a mais popular, sei lá, o WhatsApp, Facebook, o Instagram, e achar que porque você está moderando de uma maneira mais conveniente ali o conteúdo, ou estabelecendo códigos de conduta mais adequados ali, que isso vai sanear, porque na verdade a tendência é esses grupos, sobretudo aqueles que sobrevivem dessas práticas de mal feito e tal, elas vão migrar para outros ambientes. Eu acho difícil imaginar que a gente consiga sistematicamente... isso até é um baque para o movimento deles, porque eles precisam, de certa maneira, se reconstruir em ambientes alternativos, mas é difícil imaginar que isso vai acabar, que você vai conseguir universalizar o bom comportamento, vamos dizer assim, as boas práticas, né? Acho que isso... Se já é difícil pensar nisso nas grandes plataformas que existem hoje, imagina em toda e qualquer plataforma que venha a existir, né? Sem contar que, por exemplo, na hora que a gente vê as posturas adotadas por essas plataformas hoje, né, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, etc., é de se esperar que um grupo como o Parler, por exemplo, apareça, porque, afinal de contas, é como se existisse uma demanda, né, uma demanda ali de um número imenso de usuários demandando por uma plataforma que tenha outras políticas e que seja mais permissiva. Então, assim, é um nicho imenso de mercado, assim, vai ter sempre alguém para agir nesse momento, né? E aí, só uma coisa que me ocorre, né, quando eu penso nisso que você está dizendo agora. O Parler, ou o Gab, enfim, eles chamam de alt tags, né? Tem gente que chama de alt tags. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, veio nesse texto aí. Essas plataformas, elas não têm a abrangência que o Twitter tem, que o Facebook tem, enfim. Então, de certa forma, eu acho que há uma justificativa para que o rigor em relação à regulamentação dessas plataformas menores seja menor, ou mais flexível. Porque, assim, afinal de contas, eu acho que essas regulamentações mais restritas, mais rígidas, elas fazem sentido a partir do momento que a gente trata o Twitter como um espaço discursivo de caráter público, vamos dizer, público no sentido próprio da palavra, né? Esfera pública, né? Sem entrar na discussão aqui conceitual, né, dessa expressão, mas, enfim, Twitter é uma esfera pública, tá, mas e o Gab? E o Parler? Será que faz sentido? E aí vem um segundo ponto também que me preocupa. Beleza, eu acho que há justificativa para não controlar de maneira tão rígida. Mas aí, para não controlar de maneira tão rígida, algumas pessoas falam, mas também a gente não precisa se preocupar com isso, porque os usuários são poucos.
No caso do Parler, os números mostram que de 500 mil acessos por dia, ele saltou da noite para o dia, a partir do momento em que o Trump foi para lá, para mais de 3 milhões. Quer dizer, menos de 24 horas. Uhum. Quer dizer, esses espaços são, neste momento, não são semelhantes ao Twitter em termos de características de esfera pública, mas da noite para o dia eles podem se tornar. Isso é um desafio para a regulação. Exato, teria que pensar no... Eu concordo com você que redes sociais menores, elas talvez não precisam de... não atraiam essa atenção tão grande, a necessidade tão grande de regras mais estritas, porque o impacto delas é muito menor também, né? Agora, acho que a gente pode pensar numa política regulatória no qual, a partir de de uma determinada escala, né, atingindo um determinado número de usuários, que você tenha que aí é como se aquilo se convertesse em algo de interesse público, né, maior, né? E aí você tivesse que ter regras mais restritivas ou mudar as regras de moderação a partir de e isso fosse progressivo, né, dependendo da escala que a rede vai assumindo, vai adquirindo, né? Estou pensando, né, talvez a política regulatória tenha que levar isso em conta, né? Isso poderia, né, só aí pensando, sempre que a gente pensa em regulação, eu penso no comportamento diante de um marco regulatório específico. E aí um comportamento que isso poderia fomentar é a pulverização de redes, né? Ou seja, em vez de você ter grandes redes, você ter múltiplas pequenas redes compondo, ao invés de um continente, assim, uma espécie de arquipélago, né? Várias ilhas e as pessoas interagindo nessas ilhas. Enfim. Como comparação, né? Aquele professor poderia ou não ter a suástica na piscina dele, né? Assim, eu poderia ou não defender o nazismo num fórum pequeno. Assim, independentemente de opinião, como é que a regulação não pode ser a mesma, eu acho, sabe? Não que não tenha que ter regulação, mas é de fato difícil mensurar isso, né? Um desafio que está dado. Bom, um outro ponto só para finalizar essa questão da desmonetização que aparece aqui são esse problema das contas de aluguel. Isso aparece lá no final nas recomendações. Que são essas contas de aluguel, né? São contas que são basicamente usuários, né, autênticos, né, verdadeiros, que têm lá suas contas, mas eles alugam, permitem que certos sistemas computacionais usem suas contas para difundir conteúdo de uma maneira automatizada, né? Isso aconteceu no Brasil, né, o uso dessas contas de aluguel. E isso acontecia de uma forma, funciona mais ou menos como um cavalo de Troia, né, aquele tipo de vírus, né, que você instala na sua máquina e a partir dali é possível que alguém controle remotamente a sua máquina e em geral, os Trojan Horse, né, são usados para você ficar, por exemplo, fazendo aqueles ataques cibernéticos, né, de derrubar certos sites, né, e tal, e esse tipo de ataque, na verdade, que eles mobilizam uma série de computadores acessando simultaneamente um determinado local na internet, só que esses computadores não são pessoas reais, são máquinas de pessoas reais, só que tem ali instalado um vírus, né, e esse vírus assume o comando e faz esse acesso de uma maneira coordenada, né, então isso permite uma pessoa orquestrar, né, uma ação de vários computadores ao mesmo tempo. E isso foi usado nas campanhas eleitorais. No Brasil, inclusive, isso foi, enfim, esse é um dos pontos que é claramente ilegal e está fartamente documentado, e está lá para ser julgado no TSE, mas sabe-se lá se isso vai ser levado em conta, que era assim, você apoia o Bolsonaro, etc., então permita, né, que a campanha lá possa, né, acessar suas contas para, digamos assim, você divulgar conteúdos e ajudar na campanha dele, não sei o quê, né? E as pessoas, muitas delas simplesmente topavam cooperar com a campanha. Falavam assim, não, em vez de eu ficar recebendo e compartilhando conteúdo, eu vou deixar eles fazerem isso diretamente na minha conta, né? Eu sei que o conteúdo que eles estão compartilhando é a favor do candidato que eu apoio, etc. É uma maneira de eu participar disso e ajudar na campanha, etc. Isso foi feito, né? Então a pessoa concordava e a partir dali as pessoas tinham acesso à conta desse indivíduo para poder divulgar conteúdo. E aí você tinha esses disparos em massa. Essa pessoa não é exatamente, percebo, um robô, não é um bot, ela é um usuário. Só que aquilo ali é uma conta de aluguel, né? Ela alugou, ela permitiu que a conta dela fosse... Isso é o mecanismo mais difícil de ser rastreado, porque esses sistemas de rastreamento de bots muitas vezes não vão captar essa conta, porque no final das contas
o comportamento dela não é um comportamento automatizado, é um comportamento humano, né? Só que na hora que você... É por isso que é preciso, nesse momento, identificar a campanha que foi articulada, orquestrada, né? E aí a ação orquestrada precisa ser identificada. E aí derrubar aquela ação específica, aquele conteúdo específico, não a conta propriamente, porque a conta é de um usuário autêntico. Enfim, então esse é mais um desafio. Esse tipo de possibilidade não deveria ser possível, né? Mas eu não sei como tecnicamente impedir isso, porque em princípio, você pode permitir que alguém acesse a sua conta, né? Eu não sei como isso poderia ser evitado. Isso me lembrou sequestros de grupos também. A palavra sequestro não é tão adequada nesse contexto, mas, enfim, o grupo era, sei lá, Somos Liberais. Aí amanhã ele é Bolsonaro 17. Isso também aconteceu. Me lembro, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei desse evento, que também estava sendo investigado, mas eu nunca mais tive notícia, enfim. É um caso também curioso. Isso não é mencionado, pelo menos eu não lembro de ter visto isso aqui no relatório, não, sequestro de grupos. Não é, mas eu me lembrei, né, quando ele estava discutindo essa questão das contas, porque são grupos criados por usuários mesmo, não são bots. Uhum. Bom, aqui tem um comentário da Júlia, de que o episódio mais recente do Dadocracia é sobre essa deplatamorfização, né, falando do Parler mais especificamente. Interessante. Você pode colocar o link aqui, Júlia, desse episódio, que aí fica mais fácil, depois eu assisto. Bem, então vamos lá para o capítulo 7, então, após esse tema da desmonetização. O capítulo 7 basicamente discute as respostas éticas normativas, que vão entrar aí basicamente estratégias voltadas para a alfabetização digital, o letramento digital, as estratégias para tornar as pessoas mais conscientes de como funciona o ambiente informacional digital e terem capacidade de desenvolver um pensamento crítico, de não serem manipuladas nesse ambiente, etc. Então, são múltiplas estratégias mais ou menos nessa direção. Logo no começo desse capítulo, na página 203, primeiro a ideia de que essas respostas éticas e normativas, elas operam nesse nível que visa reforçar uma certa percepção social, digamos assim, em relação à desinformação, tornar as pessoas mais sensíveis ao problema, perceber que há um problema ali, que tipo de problema é esse, como você deve agir, né? Que tipo de a estratégia você pode adotar para se imunizar contra isso, se precaver desse tipo né, esse tipo de manipulação. Então, a ideia é influenciar indivíduos a tomar decisões mais acertadas, ter um comportamento mais adequado nesse meio, né? Basicamente isso. Os esforços, então, preparam pessoas, né? Está dito aqui assim, na página 203, que esses esforços preparam pessoas para serem agentes ativos, para que sejam, então, capazes, né, de construir sua própria resistência à desinformação, né? Ou seja, ao invés do Estado ou das plataformas terem que ficar tutelando os usuários o tempo inteiro, protegendo eles da desinformação, né, digamos assim, sistematicamente, é preciso que o próprio usuário tenha essa capacidade dele mesmo, digamos assim, realizar ou ter um comportamento, né, ou realizar uma certa estratégia de resistência à desinformação, ele mesmo se proteger. Então, a expectativa, e aí está dito aqui, né, por trás dessa ideia de vamos formar usuários conscientes, né, letrados nesse mundo digital, por trás disso existe a expectativa de que, tá aqui, pessoas são abertas, né, moralmente, são seres racionais, morais, e que são abertos a essa vacinação, né, a serem vacinados ou imunizados contra a desinformação. E aí eu fico me perguntando, mas será mesmo, né, que as pessoas estão abertas a isso? E mais do que essa pergunta, né, por trás desse projeto, né, no fundo a gente precisa emancipar as pessoas, né, torná-las conscientes. Isso me fez lembrar muito a estratégia iluminista, né, Kant, especialmente Kant, no texto O que é o Iluminismo, um texto famoso do Kant. Porque naquele texto, né, o Kant defende que o iluminismo é essa saída da menoridade, né, ou seja, o sujeito adquirir uma certa maioridade, uma capacidade de pensar por conta própria, né, e de guiar ele mesmo sua ação de uma maneira racional, refletida e tal, né? Então, para isso,
seria preciso emancipar o ser humano de todo julgo, né, digamos assim, das autoridades, daquilo que governa, que impõe um modo de agir, etc., para que cada um possa ter exercer, digamos assim, essa ousadia, essa coragem de pensar por conta própria, de determinar seus próprios caminhos de uma maneira refletida e racional. Esse é o processo de iluminação, né, de esclarecimento, né, tal como é pensado por Kant. E eu estou lembrando esse texto do Kant porque tem uma distinção que o Kant faz e que é muito curiosa, assim, porque o Kant ele defendia, né, que enquanto cidadão, assim, sujeito, privado, submetido a um conjunto de leis, etc., que nós seríamos obrigados a respeitar as leis, né? Ou seja, Kant de maneira nenhuma considera justificável, legítima a resistência, né, a desobediência às leis, às ordens que estão postas, etc. Isso nunca poderia ser, isso não era o caminho, digamos assim, aceitável para a mudança, para a transformação. O caminho aceitável para Kant é o que ele chama de o uso público da razão, né? Ou seja, deveria ser permitido que as pessoas pudessem livremente expor suas ideias, convencer umas às outras, que elas pudessem, então, discutir, seja qual for o pensamento delas, numa esfera, né, na qual, mesmo que eu, por exemplo, é como se eu tivesse assim, ainda que eu cumpra essa lei, eu posso discutir a sua justiça, a necessidade de transformar isso livremente, né? Enfim, então, obedeça, né, seria a máxima kantiana, é mais ou menos isso, né? Obedeça, ainda que você possa usar livremente da sua razão, né? Tem uma esfera para isso, que é o uso público da razão. E, no fundo, o que o Kant está propondo? Tem uma ideia iluminista que é interessante, que é o seguinte, olha, não adianta nada, né? O pior dos males que Kant imagina é o Estado tutor, é aquele que controla, não, você não pode fazer livremente o que você quer não, porque isso está errado, né? Esse é o pior dos mundos, né? Porque para Kant é o seguinte, olha, enquanto o ser humano não for ele mesmo capaz de viver livremente, não vai ser nenhum Estado que vai conseguir realizar isso impondo a liberdade. Não sei se está entendendo. Enquanto a gente não conseguir transformar a cabeça das pessoas e fazê-las, elas mesmas agirem racionalmente, não vai ser por meio da imposição por mais esclarecido que seja o déspota, que a gente vai realizar a liberdade humana. Isso vai depender sempre da ação autônoma do indivíduo. Né? É só por meio da conscientização e por isso do uso público da razão que a liberdade vai se realizar no mundo. Né? Não vai ser por meio da lei, né, digamos assim, externa. Bom, então tem uma coisa que é interessante, né? Por isso que Kant diz, você tem que obedecer à lei, você tem que mudar o mundo mudando a cabeça das pessoas, emancipando elas, né? Esclarecendo os seres humanos. Me parece que é um pouco nessa linha que esse tipo de estratégia age, né? Ou seja, olha, a gente pode criar uma série de leis, de marcos regulatórios, de códigos de conduta, né? Mudar a mediação das plataformas, tudo, mas se os indivíduos eles mesmos não tiverem conscientizados, né? Se eles não tiverem formados, se não houver ali uma iluminação nesse sentido, né? Ou seja, de você esclarecer as pessoas de que mundo é esse que elas vivem, qual o comportamento que é devido, que é correto, como reagir a isso, como fazer frente a essas ameaças, isso não vai resolver o problema. Você vai ficar sistematicamente tendo que impor regras, né? Mas, por outro lado, isso parece pressupor uma coisa que é difícil, né? Não sei até que ponto vocês concordariam, que é essa ideia de que, no fundo, todo ser humano está aberto à razão, digamos assim. É uma espécie de ser que quer fazer o que é certo, e o único problema é que ele está corrompido, vamos dizer assim, ele está enganado, né? Ele foi reduzido a um estado de menoridade, né? Ele foi reduzido ao estado de gado, né? Para usar o termo que se usa hoje. E, na verdade, ninguém quer ser gado, todo mundo quer conduzir sua própria vida. Então, é um pouco essa intuição de fundo, né? Ou seja, que no fundo, ninguém quer ser gado, cada um quer ser livre, e é preciso fazer as pessoas serem capazes de viver livremente. Mas será que é isso mesmo? Tem uma servidão que parece voluntária, né? Tem esse termo importante na tradição filosófica, né? O tratado, né, da Boétie, né, que é da servidão voluntária. Será que a gente... E o Kant discute isso mesmo. Será que as pessoas querem realmente se emancipar? Né? Será que há um desejo por emancipação, por liberdade? Ou será que é porque é muito cômodo viver tutelado? Essa que é a questão, viver guiado. Né? Você ia falar alguma coisa, Bruno? Eu ia só dizer o quanto isso é conveniente para as plataformas, né? Eu não acho que esse tipo de proposta ela seja em si desprezível, né?
Acho que elas são importantes. O problema é que elas são muito adequadas para os discursos das plataformas. Olha, o que falta, na verdade, é consciência das pessoas e tal. E eles continuam fazendo o que eles sempre fazem, que, assim, as plataformas adotam um modelo antropológico, sei lá como é que eu posso dizer isso, elas compreendem o ser humano de fato como ele age. E, por outro lado, esse tipo de proposta adota um modelo que é completamente diferente. É sei lá, o Homo econômicos ou qualquer coisa do tipo, uma concepção iluminista, né? Acho que você foi na mosca, de fato lembra muito isso, e que é confortável para eles. Fala, não, então beleza, nós vamos aumentar a transparência, mas transparência não é suficiente para resolver problemas que são comportamentais. Enfim. Pois é. Aqui, por exemplo, no final, mas é isso mesmo, no final da página 203, vem dito isso, né, que as falsidades, né, a mentira, ela vem, de alguma maneira, ela se inscreve assim, na consciência das pessoas, né, e ela age, né, ela tem como foco principal não a razão, ela age não no nível da razão, mas dos sentimentos, né, ou das crenças, né, etc. Né? Essa é aquela típica distinção racionalista, né, moderna, como se nós fôssemos seres assim duais, que temos uma faculdade racional, mas também algo da ordem das paixões, né, dos sentimentos, das crenças e tal. Né? Aliás, esse termo crença é um termo importante na filosofia do Kant, justamente distinguir crenças, né, do conhecimento, né, do saber. Enfim, e isso está claro aqui, né? Ou seja, como se o problema da desinformação é que ela apela para o lado não racional do ser humano e fosse preciso desenvolver esse lado racional do ser humano para que ele possa fazer frente a essas enganações que manipulam os nossos sentimentos, né, e as nossas paixões. E aí diante disso, né, a minha pergunta é, mas será que a gente pode esperar do ser humano uma reação puramente racional, né, e que vá ser capaz de fazer frente, resistir aos sentimentos? Até que ponto a razão não é também, né, no fundo, algo da ordem dos sentimentos? Né? Aliás, o Hume tem um conjunto de textos muito interessantes sobre isso, para pensar a moral. Né? No fundo da moral, o que existem não são razões, são sentimentos. É um sentimento de repulsa em relação a certas condutas ou de aprovação em relação a outras, mas se a gente for buscar mais para além disso, não há razões para isso. Enfim, então é muito difícil concordar com o fundo, né, que está, digamos assim, com esse, eu pelo menos tenho vamos dizer assim, uma reserva muito grande em relação a esse tipo de explicação. Não contra o letramento de tal, acho tudo isso importante. Eu só acho que, olha, por mais que a gente estimule o pensamento crítico das pessoas, né, e desenvolva certas habilidades intelectuais, eu não acho que isso, primeiro, vai ser uma resposta definitiva, que as pessoas agora vão se iluminar, e muito menos que é de se esperar que eu não reduziria o problema da desinformação a um problema, digamos assim, de algo que age simplesmente no nível do sentimento e que a resposta viria da razão, digamos assim. Né? Eu vejo algo mais embrincado, sei lá, mas a situação é mais complexa. Né? E por isso também eu não vislumbro nenhum tipo de solução definitiva para esse problema. Né? A gente vai tentar minimizar, colocar a desinformação dentro de um determinado nível que é aceitável, que não gera tanto impacto social, mas assim, a gente não vai criar seres completamente racionais, iluminados, que vão fazer frente a todo tipo de mentira. Isso não faz sentido. Né? Eu não acho que isso é uma perspectiva humana. Sua fala me lembrou, bem rapidinho, você falando, num momento aí você falou de razão pública, né? Lembrando da modernidade, né? O uso da razão pública. Tem uma autora, ela é grega, mas a carreira dela foi construída nos Estados Unidos. Ela propõe a ideia de públicos afetivos nas interações comunicativas nas redes sociais, discutindo sobre política, né? Falar de públicos afetivos, que, na verdade, esses afetos eles são muito mais relevantes do que trocas discursivas racionais. É bem interessante. Eu deixei aí, quem tiver curiosidade. Eu acabei de abrir aqui, enquanto você estava falando, eu estava olhando o chat aqui, foi abrindo os links, né? É muita informação, né? Mas Só deixei aí para registrar mesmo.
Não, mas esse texto tem tudo a ver com o que eu estava falando, justamente, que é essa ideia de querer dividir no ser humano duas esferas, como se elas não se comunicassem, como se não fosse muito mais problemático, né? E como se a gente pudesse simplesmente mobilizar a razão contra o sentimento e tal, né? E se proteger da manipulação por essa via e tal. Enfim, acho isso... Aliás, Acho... diga, Júlio. Desculpa, professor, é que vocês falando isso, eu lembrei da parte do texto que ele fala, né, assim, que a gente tem a tendência a acreditar naquilo que a gente concorda, né? E eu acho muito engraçado ver isso durante a pandemia, pensando aqui na minha família, assim, contando o caso mesmo de como é engraçado eu estudando desinformação e vendo o comportamento familiar, porque todos os dias eu tenho um tio que manda mensagem no grupo da família defendendo tratamentos contra a Covid que não tem, enfim, baseamento científico nenhum. E aí é muito engraçado porque aí, se você rebate com respostas científicas, com notícias, né, com qualquer tipo de informação científica mesmo, ele responde rindo. Ah, não, mas isso é porque não é economicamente interessante, por isso que ninguém divulga e não sei o quê. Sempre tem alguma coisa para justificar. E é muito engraçado, porque se a gente está transferindo essa parte da educação, né, igual o Bruno falou, é muito interessante para as plataformas. Isso em vários sentidos, né? Desinformação, proteção de dados, qualquer aspecto que a gente coloca a responsabilidade toda no usuário, obviamente é muito mais interessante para a plataforma. Mas tem mesmo esse interesse do usuário, a gente pode mesmo colocar isso no ombro das pessoas, né? Porque tem essa parte também do interesse. Eu quero concordar, eu quero acreditar naquilo que eu concordo, né? Então, e vou disseminar aquilo. Isso que você está dizendo, Júlia, me fez lembrar um episódio na minha família também. Acho que isso virou um negócio, todo mundo tem um caso na família, né? Mas eu tive essa semana, antes de ontem, mais ou menos, postaram no grupo da minha família. E tem diferentes grupos da família, tem o núcleo familiar mais estrito, né, dos meus irmãos, minha mãe, esse era o grupo da família ampliada, minhas tias, meus primos e não sei quem. Aí alguém postou lá uma matéria falando que vamos ver a coisa por outro ângulo, né? As pessoas ficam falando que o Brasil está enfrentando mal a Covid, não sei o quê. Aí tinha lá falando que, na verdade, o Brasil está longe de ser o pior país, se você pegar os números relativos a 100 mil habitantes e não sei o quê, e é o 24º país, na verdade, o número de mortes por 100 mil habitantes, então está longe de ser o pior. A Suíça estaria pior que o Brasil, e por aí vai, sabe? Aí eu li aquilo e falei, muito estranho esse negócio, né? Aí eu entrei no portal lá do John Hopkins, que faz o levantamento, e que tem um levantamento tanto em números absolutos quanto relativos. E o Brasil não era o 24º, era o 12º no levantamento da John Hopkins, a metade, já é uma mentira, né? Mas aí na hora que aí eu li o estudo com calma da John Hopkins, na hora que você faz os recortes corretos para comparar, porque você não pode comparar o Brasil com a Suíça, porque a população da Suíça é muito mais envelhecida que a do Brasil. Então na hora que e é claro que lá o número de mortes vai ser maior, é como se você quisesse comparar o enfrentamento da Covid na creche e no asilo, e falasse que a creche está enfrentando melhor a Covid, mas é claro que está, né? A população lá é mais nova, né? Enfim, então isso não é uma comparação. E aí, na hora que você faz a comparação por faixas etárias, né? E aí coloca numa média, o Brasil era o 9º pior do mundo, sabe? E assim, os países que estavam pior que o Brasil era Peru, não sei o quê, não tinha nenhum país europeu pior que o Brasil na hora que você faz o recorte, porque os países europeus têm números absolutos, assim, grandes de morte, porque é uma população muito mais envelhecida que a brasileira, né? E do que desses outros países, do Peru e outros lugares. E aí eu respondi isso no grupo lá, e aí é engraçado que a resposta foi essa, mas enfim, eu prefiro acreditar nessas matérias, porque, tipo assim, me deixa mais tranquilo, sabe, achar que não tá tão ruim. Eu falei, olha, você pode querer, esse é viés de confirmação, né, você quer ouvir o negócio, você acredita naquilo que você quer ouvir, né, mas assim, a realidade, infelizmente, nos impõe uma situação que não é aquela que você quer ouvir. A gente tem que ter o mínimo de abertura para isso. E nesse caso a gente chega no extremo, né? Igual a gente viu, acho que no Irã, o pessoal tomando... O que era, gente? Algum produto de limpeza? Não lembro mais. O pessoal bebeu e um tanto de gente morreu. Já nem lembro mais o que era. Água sanitária, acho. Rolou lá nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos foi o Trump que falou para tomar desinfetante. Teve gente que tomou, cara. Então, eu fico imaginando assim, você chegar lá na sua dispensa, pegar um desinfetante, eu vou tomar porque o Trump falou, cara. As pessoas têm mais é que morrer, cara, porque não é possível que alguém tome uma atitude dessas. Nos Estados Unidos eu não vi, eu não, assim, não acompanhei os resultados, mas acho que foi no Irã que assim, algumas pessoas chegaram a morrer mesmo porque acreditaram e foram lá e tomaram e enfim, loucura, né? Loucura mesmo. Tem coisa que aí sim, a gente está falando aqui que não dá para distinguir a razão, mas isso aí para mim tá longe. Não dá, eu não consigo ver o que há de racional nisso. Mas bom, na sequência aqui do texto, né, tem um comentário aqui da Luana, né, as pesquisas sobre conhecimento científico comportamental são patrocinadas por empresas grandes. Então, eles sabem muito bem como induzir e manipular o ser humano, conhecem bem o funcionamento do corpo humano. Depois eu vou até trazer essa questão no final, sobre que tipo de resposta a gente pode imaginar como efetiva contra a desinformação. Será que é essa que tenta mobilizar a razão? Ou será que a gente vai ter que usar de estratégias de manipulação, né, sabendo que a cognição humana não é aquela que vai ser convencida simplesmente por razões? A gente vai ter que saber chegar, né, e produzir o efeito na cabeça dessas pessoas desejado. Né? E não vai ser simplesmente por meio de uma educação e da emancipação e por aí vai. A maior pesquisa sobre a influência de propaganda nas pessoas com ressonância eletromagnética foi feita por marqueteiro e tal. Pois isso é interessante. No final das contas, mais do que professor, a gente precisa de, vamos chamar de marqueteiro, mas para nomear essa figura de alguém que conheça melhor a cognição humana, que saiba chegar na cabeça das pessoas. Talvez seja mais importante do que ter razão, é convencer, é persuadir nesse contexto, né? Enfim, estou só dizendo assim que os desafios, eu não quero que a gente não tenha razão nenhuma nisso, não, mas como diz um amigo meu, eu estou cansado de ter razão, né? Ter razão não basta, né? A gente tem que ter algo mais, né? Saber ser eficaz, né, na nossa ação. A ação não está conseguindo, aliás, a razão não está conseguindo determinar a ação, né? Agora, isso me lembra de uma discussão que tenta recuperar a dimensão estética da política, né? Eu acho que a modernidade nos legou a pensar a política nessa base racional. E, assim, eu não conheço muito o campo, mas me vem aqui o Rancière à cabeça, né? Estética e política e tal. Que é o que eu não quero dizer que é exclusivo da nova direita, mas a nova direita sacou isso. Por mais que ela não racionalize, é o que ela faz, né? Enfim, ela consegue promover ações retomando esse aspecto estético na política. Bom, acho que esse é um tema que certamente a gente vai ter que levar a sério, considerar. Aliás, essa coisa de cansado de ter razão, né? Eu acho que o consolo dessas pessoas é aquela coisa do julgamento da história, né? Fica sempre aquela coisa de, no futuro as pessoas vão se dar conta de que, sabe? Estou cansado disso, de esperar, né? Digamos assim, o futuro e um improvável julgamento da história que vai saber reconhecer quem tinha razão e quem não tinha, como se isso fosse suficiente. Bom, no final aqui ainda nessa passagem sobre as respostas éticas, um ponto que eu acho fundamental e que é muito ressaltado aqui é tentar retomar a confiança, né? Fazer uma estratégia que permita que as pessoas voltem a confiar nas instituições, nas fontes de informação, etc. Por exemplo, volte a confiar no OMS, né? Esse para mim, é uma disputa importante, né? Voltem a confiar no discurso, né, dos especialistas, né, das áreas, né, respectivas, né? Por exemplo, quem mexe com vacina, escuta o que o especialista tem a dizer, o que uma associação representativa, né, importante daquele setor, né, tem a dizer. Parece que não, as pessoas elas estão mais propensas àquilo que a Júlia falou, a conspiração, né? Mas eles têm interesse, mas é um complô, enfim, e no final das contas, enquanto a gente não conseguir reconquistar um mínimo de confiança em relação a essas instituições, esses saberes e especialistas e tal, vai ser difícil, né? Então, assim, a estratégia educacional, acho que se ela conseguir aumentar a confiança nesses grupos, isso já é uma frente, né, que impõe uma resistência grande às teorias malucas, à coisa lunática, né, conspiratória e tal.
Depois vem, né, uma campanha aqui, né, que é feita referência, que é essa Think Before Sharing, né, essa pense antes de compartilhar. Essa campanha eu fico pensando, é claro que é importante pensar antes de compartilhar, as pessoas deviam ter um comportamento para compartilhar. Eu, pelo menos, assim, em redes sociais, eu praticamente não compartilho nada, né? Eu faço um comentário, né? Eu compartilho, assim, evento acadêmico, essas coisas. Agora, notícia e tal, né? Eu não acho que é minha função ser um circulador, ainda mais que eu não vou... Coisa que é meio duvidosa, que eu nem sei de onde veio, sabe? Eu vou ficar compartilhando. Mas, enfim, eu sei que isso é uma postura isolada. Eu tento evitar usar a rede social como um local de informar pessoas ou de ser informado. É um local para divulgar eventos, para fazer coisas assim, não para me informar. Para isso tem outros lugares mais confiáveis. Agora, não é esse o comportamento geral, né? E aí eu fico pensando, né, nisso que o Bruno falou agora, né, esse pense antes de compartilhar. Será que é isso que vai resolver o problema? Né? Me parece que você tem que fazer as pessoas compartilhar o que você quer que elas compartilhem, não que elas pensem antes de compartilhar, porque essa não é a expectativa mais adequada. Não sei se está entendendo, é como se eles estão tentando manipular pessoas de uma maneira, você vai tentar manipular de outra, para que ela faça frente a essa manipulação, mas não vai ser por meio do pensamento que você vai fazer isso. Agora, veja que curioso. O Twitter, quando ele mudou o sistema de retweet, obrigando a etapa de comentar, quer dizer, você pode até deixar em branco, mas não basta você clicar, né? Veja, ele não está dando nenhum aviso, olha, preste atenção antes de compartilhar, mas ele altera a dinâmica do comportamento de forma indutiva e de certa forma, ele impõe um custo a mais que possibilita que a pessoa pense. É claro, assim, eu não sei se tem pesquisas que apontam a efetividade disso, mas é claro que entre clicar uma vez e clicar duas vezes, você tem um tempo maior para pensar. Né? Ele não está tentando te convencer, ele está te induzindo, convencer no ponto como razão, né? Ele está te induzindo a um comportamento. Então, quer dizer, se a plataforma te induz a publicar, a retweetar a torta e a direito, essa pequena mudança faz uma indução no sentido contrário. Né? Essa coisa das ferramentas é fundamental para inibir ou estimular certos comportamentos. Por exemplo, a possibilidade de você, vamos pensar no WhatsApp, marcar todos os seus contatos e compartilhar um conteúdo para todos ao mesmo tempo, isso não poderia ser uma ferramenta disponível, isso não pode ser disponibilizado, né? Porque isso é um incentivo muito grande à viralização, justamente. Né? Se você tiver que, pelo menos, entrar em contato por contato e mandar, só isso já é um inibidor para a viralização imenso. Ainda que algumas pessoas se proponham a fazer isso, só isso já diminui em muito, né, a escala da viralização. Enfim, estou dando um exemplo de uma ferramenta simples e que tem um impacto muito maior do que você querer convencer as pessoas a pensar antes de compartilhar. E pode ser, o relatório fala isso, né? Um proxy que eles usam para tratar da desinformação. Percebeu-se que a desinformação estava associada à replicação em massa de mensagens. Em vez de combater conteúdo, combate o meio. Né? Uhum. É isso que eles fizeram. É um pouco a gente, no final das contas, eu estou ressaltando isso, o meio, acho que talvez seja o desafio mais imediato, importante, mas é claro que é importante também ter esse olhar crítico em relação ao conteúdo, desenvolver isso nas pessoas e tal. Eu só acho que, enfim, isso é importante também, né? Mas a efetiva mudança, né, não vai vir, na minha opinião, desse tipo de letramento ou alfabetização midiática e digital. Né? Isso é importante, mas... Desculpa, professor, só uma questão que o Bruno falou, eu lembrei. Essa questão do WhatsApp, a gente tem visto, né, com o banimento do Trump, muitas pessoas têm falado, então a desinformação vai migrar com toda a força, assim, para aplicativos de mensageria, né? Exemplo, o WhatsApp, que já é um ambiente que tem muita disseminação e tudo mais, mas eu estava lendo uma decisão, estou fazendo uma pesquisa que está mapeando decisões envolvendo desinformação nas eleições municipais. E foi interessante que eu vi uma decisão que falava assim, não, o WhatsApp é uma plataforma de troca de mensagens privadas, então não dá para a pessoa ter controle, no sentido assim, a gente não pode responsabilizar uma pessoa que manda uma mensagem, no caso um candidato, né? Porque ele não tem controle se as pessoas vão compartilhar. Então, esse alcance é algo inesperado, a gente não pode... Era um pedido de direito de resposta, era algo bem específico, assim. Mas eu achei interessante como a decisão tira isso, né? Então, você manda uma mensagem,
com a intenção de que ela seja replicada, mas aí você fala, não, é um ambiente de troca de mensagens privado, então não posso responsabilizar. As pessoas compartilharam porque elas quiseram, porque elas acharam interessante, ou qualquer questão assim. É engraçado, né? As redes sociais, elas sempre colocaram... A gente tem sempre uma dificuldade de lidar com elas e fica fazendo um pensamento muito por analogia. Então, por exemplo, no ponto de vista, né, do direito, assim, a tendência foi sempre considerar a rede social, como o Facebook, como de maneira análoga a uma difusão pública, porque, afinal de contas, você está... Ainda que você compartilhe com um grupo específico de contatos e tal, aquilo tem uma dimensão pública, né? Como dizer algo na televisão, etc. Claro que também a televisão tem um número específico de telespectadores, né? Todo mundo, né? Mas tem uma dimensão que é pública. O WhatsApp, ele embaralha essas categorias, né? Mais do que uma rede como o Facebook. E aí, realmente, o contorno, né, do que é público e da mensageria privada ali é mais... As analogias, elas falham mais, né? Essa que é a questão, né? Eu não estou querendo dar razão para essa pessoa que simplesmente coloca o WhatsApp como se fosse uma carta, né? Como se fosse uma correspondência privada que você enviou para uma pessoa. Certamente não é só isso. Mas e aí entra a falha da analogia. Você pode pensar que uma mensagem de WhatsApp, em parte, é similar a uma carta enviada pelo correio, que não é pública, obviamente. Agora, a possibilidade da pessoa receber uma carta e compartilhar com 1000 pessoas, aí que tipo de carta é essa? Né? Enfim, então, assim, você já embaralha, né, as analogias, e no final das contas não é nenhuma coisa nem outra, não é nenhum pronunciamento público na televisão e nenhuma carta privada, propriamente dita. Bom, mas enfim, eu acho que o engraçado, né, o WhatsApp é um desafio muito maior, né, em vários aspectos para conter isso. Agora, na página 210, aí finalmente há uma referência direta ao Bolsonaro, né, que em outros momentos foi feita referência ao Trump, né, várias vezes aqui nesse relatório, a outros políticos e tal. Ao Bolsonaro, não me lembro, apareceu aqui na página 210, que foi justamente quando o Instagram e o Facebook, no dia 30 de março do ano passado, removeram os vídeos do presidente Bolsonaro, supostamente aqui difundindo desinformação sobre o coronavírus, violando os termos da plataforma, etc. Eu nem lembro exatamente qual era esse vídeo que foi removido. Era sobre o que mesmo? Sobre cloroquina? Eu nem sei. Mas, enfim, esse foi retirado, e aí ele lembra esse fato e também o vídeo do Trump dizendo que justamente o desinfetante, né, poderia ser usado no combate à infecção do vírus, e que também foi um vídeo recusado, que foi excluído. Ok. Aliás, não, é o contrário, né? Esse não foi, né? Porque entendeu-se, né, que na verdade ele não falava para as pessoas tomarem desinfetante. Ele só fazia uma espécie de referência. Estão dizendo por aí que fulano aí, que se tomar desinfetante também resolve. Ele também não mandou ninguém invadir o Capitólio, né? Também. Tipo aquela ideia assim, podia rolar. Estão falando por aí que vão invadir, são patriotas e tal, mas eu não estou falando nada. Proud Boys, né? Brave Soldiers, né? Mas eu não estou falando para ninguém invadir, né? A ideia de dog whistle, né? Muito bem explicada aí. Exato. É mais ou menos como... estão falando que tomar cloroquina é uma maravilha. Eu não estou falando nada não, mas enfim, eu tomaria, né? Bom, depois, deixa eu ver o que mais que eu queria ressaltar nessa parte aqui bem a questão da misoginia, do antirracismo, não normalizar certos preconceitos, certas agressões. Eu acho que isso engraçado, isso é uma questão que a gente tem que levar a sério, né? Como que há uma tendência nas redes, há uma certa normalização da agressão, né? Ou seja, essa coisa de que você pode ter um comportamento mais agressivo contra certos grupos minoritários e isso ser mais tolerado nesse ambiente, né? E aí é uma percepção, assim, isso já foi estudado em outras situações, né? Situações que na rua, num ambiente público e tal, isso seria inadmissível, mas que nas redes tem uma outra percepção. E no final dessa parte aí, dessa primeira parte aqui do capítulo 7, é um tema muito
ressaltado no relatório várias vezes, essa importância de fazer uma medição da influência, do impacto das estratégias que estão sendo adotadas, no caso aqui, as estratégias educacionais de letramento midiático e digital, e também fazer um levantamento mais apurado assim, do impacto que isso tem no comportamento dos usuários, das pessoas. Eu acho isso fundamental, a gente tem pouco, mas é algo de difícil aferição, é muito difícil você fazer realmente uma estratégia fiável de aferição do impacto que essas políticas têm, mas isso é fundamental para a gente ir fazendo acertos, né? Porque a impressão que eu tenho é que, movido por muitas boas intenções, várias políticas são movidas por boas intenções, mas elas não têm clareza quanto aos seus instrumentos, né? A eficácia deles, né? E como torná-los mais eficientes, né? E isso está faltando muito, assim, esse tipo de pesquisa. E em vários momentos isso é ressaltado aqui, como sendo um grande gap aí, né? Uma grande lacuna, né? Ainda que a pesquisa precisa preencher. Bom, depois vem respostas educacionais, aí aqui novamente essa ideia de que, olha, no contexto da Covid-19, está na página 219, muitos cidadãos estão sendo enganados, né, por a desinformação propagada online e tal. Fico pensando até que ponto pessoas... É claro que tem muita enganação, né, pessoas que se enganam, né, mas, por outro lado, por exemplo, no campo político, né, até que ponto as pessoas foram enganadas pela mamadeira de piroca, por exemplo, pela ideia de que o Haddad quis, né, implantar lá um kit gay, por exemplo, quando ele era ministro da cultura não, da educação. Ou ainda o episódio, né, também daqueles, tipo mamadeira de piroca, né, o episódio nos Estados Unidos do Pizzagate, né, que é aquele que se difundiu uma história maluca lá de que tinha uma pizzaria em Washington e que no subsolo lá tinha uma espécie de lugar de rituais meio pedófilos, satânicos, e que os democratas iam lá e não sei o quê, e aí aparece um cara saído, sei lá, de um lugar qualquer dos Estados Unidos, armado, vai parar lá em Washington, vai nesse endereço dessa suposta pizzaria onde acontecia isso, e entra armado, desce lá e encontra, né, um porão normal de uma pizzaria com umas caixas de farinha de trigo, não sei o quê, não vê nada ali de anormal e é preso, né? E o cara ainda sai dali, né? Que é esse exemplo, né? Essa invasão, né? O cara entrando na pizzaria armado e tal. Isso é noticiado nos Estados Unidos, né? Como um exemplo, tipo assim, olha, a mentira, ele está levando pessoas a fazerem isso, né? Invadir armado, né? Viajar não sei quantos quilômetros, né? Para ir lá resolver esse negócio. E o cara, que quando é preso, ele fica assim, ele ainda não sabe, ele não se convence de que, olha, eu fui enganado, né? E olha o que eu fiz, né? Até onde eu cheguei. Não, ele ainda acha que talvez tivesse, sei lá, algum quarto, né, que ele não descobriu ali, que era escondido, entendeu? Que ele estava ali em algum lugar da pizzaria, mas que ele não conseguiu ver onde que era, sabe? Ou que era uma porta secreta. E o cara ainda sai achando, a conspiração vai tão fundo na pessoa que mesmo ela indo lá, vendo que não tem nada daquilo, ainda assim ela continua acreditando que, olha, talvez eles tenham escondido bem, né? Ou eles saíram, né? Depois que foi noticiado, sei lá, o cara continua acreditando, né? naquela maluquice. Mas esse é um caso que eu acho atípico, porque é a pessoa que realmente acreditou, na verdade, do Pizzagate, que foi com... Porque, na verdade, eu fui pensando, se as pessoas efetivamente acreditassem nisso, imagina que você realmente acredita que tem uma pizzaria do lado da sua casa, ali na sua cidade, onde os caras estão fazendo rituais pedófilos, etc. Você vai aceitar isso? Tipo, você não vai tirar mais satisfação? Você não vai entrar naquela pizzaria e falar, cadê? Para com isso, chamar a polícia. Você não vai, assim, a impressão é que esse tipo de concordar ou acreditar na verdade disso implicaria um envolvimento, um engajamento, isso é intolerável, né? Agora, as pessoas meio que aceitarem, dá a crer para mim, assim, de que elas não estão efetivamente acreditando nisso, né? Que é um nível de crença que trabalha de outra maneira, não é exatamente uma adesão de crer na verdade daquilo, é uma espécie de eu vou aderir a isso porque isso fortalece a minha identidade de grupo. É mais um querer ser aceito em um determinado grupo, mas você mesmo, de certa maneira, tem reticências em relação àquilo. Por exemplo, uma madeira de piroca. Como é que uma pessoa cognitivamente funcional, ou seja, que não está louca, que não está nada, vai acreditar que, de fato, pessoas distribuíram isso
no país, ele consegue imaginar todos os profissionais envolvidos, os professores, as escolas, tudo isso acontecendo, assim, né? Parece que assim, tem alguma disfunção cognitiva para você achar que isso é possível, né? Mas no caso das redes sociais, eu acho que assim, são várias nuances aí a se pensar de como as pessoas se convencem disso. Mas uma que eu acho muito relevante, e a gente falou de WhatsApp agora há pouco, mas a gente pode pensar também no Facebook, né? Embora seja uma rede pouco usada pelos mais jovens, ainda ela é muito relevante para um certo público. A informação compartilhada por uma pessoa que eu conheço e sei da índole tende a ser vista como verdadeira. É como se fosse algo parecido com o argumento de autoridade. Foi assim, pô, foi meu pai que mandou, foi meu irmão mais velho que mandou, né? E, enfim, por mais que a pessoa seja cognitivamente funcional, esse é um tipo de afeto, não sei que nome que a gente pode dar a isso, que nos submete a todos, né? Se eu recebo uma mensagem de um colega na academia que eu confio, falo, é isso, eu falo, beleza, cara. Não é nem porque ele é um excelente acadêmico. Mas, Bruno, assim, tem uma pergunta que, assim, quando a gente fala em fixação de crença, a gente tem que pensar que tem graus e outra coisa. A minha suspeita é de que não há uma fixação de crença como verdade, no sentido próprio do termo. Não se trata exatamente de acreditar na verdade da mamadeira de piroca ou do Pizzagate. Isso está em outro nível de crença. Eu vou te dar um exemplo. Para você apurar se a pessoa está realmente fixando crença como verdade, eu acho que é preciso fazer um teste no qual é preciso que a asserção, né, a afirmação da verdade de algo, que isso tem um preço. Eu vou te dar um exemplo. Imagina pular de paraquedas. Você acredita na fiabilidade do seu instrumento, do seu paraquedas, da mochila que você está usando, de quem preparou aquele material para você, etc.? Bom, é claro que para você topar pular de um avião com aquilo, você crê naquilo, né? Em quem fabricou o paraquedas, na segurança daquele equipamento, uma série de coisas, né? Se você tiver alguma dúvida, você não vai pular, percebe? Né? Então, eu acho que a gente poderia fazer uma pesquisa assim, vinculando, porque o problema é que essas crenças é como se elas não custassem nada. Você pode falar que acredita. E falar que acredita é mais ou menos dizer o seguinte: eu apoio tal partido, tal candidato, eu sou desse grupo. Né? Agora, dá um preço para isso. Né? Ou seja, agora, se você acreditar nisso, você pode perder aquilo outro, ou isso vai colocar a sua vida em risco. Aí isso muda o cenário, não sei se está entendendo. Né? Aí a crença, aí você percebe exatamente se a crença está fixada como verdade ou não, se você realmente acredita na verdade daquilo. Né? E aí acho que a maior parte das pessoas, nesse momento, vão revelar uma desconfiança em relação a isso, porque está na cara que aquilo é duvidoso. Né? Sim, pelo menos eu entendi perfeitamente o que você está falando e eu não tinha pensado por esse lado e faz muito sentido. O custo de aderir àquela narrativa, ele é baixo, assim. Não tem custo, só tem ganho. Se eu fizer a minha adesão a essa narrativa, eu ganho status no grupo, eu sou bem visto, eu sou aceito naqueles que são meus amigos. Então só tem ganho. Falar mentira só tem ganho. É claro que todo mundo fala mentira. Não sei se está entendendo. Não é que eles acreditam na mentira. É porque é uma maneira de se inserir num grupo, ser bem aceito, né, de ter status, reputação. Enfim, sim, então é fácil explicar isso sem ser nos termos de uma verdadeira adesão à verdade. Não sei se está entendendo. Sim, agora, mas aí a gente volta naquela questão, né? Eu acho que discutir, embora seja um problema filosófico que se arrasta, e eu não conheço a história da filosofia assim, mas que se arrasta desde que o mundo é mundo, né? A natureza da verdade, eu acho que pouco importa a natureza da verdade para as consequências que estão sendo geradas aí, né? Enfim, o cara não vai pular de paraquedas porque o custo é alto, seja isso verdade ou não. Eu falo, bicho, eu não vou pular. Seu exemplo foi ótimo. Agora, se é verdade ou não que a mamadeira de piroca existe, eu vou aderir. Então, aí entra essa questão da confiança corroborada pelo transmissor da mensagem, né? Assim, construída pelo transmissor da mensagem. Foi meu pai, foi meu irmão, não sei. Isso cria um efeito na ação política. Ponto. É verdade ou não? É uma adesão ou não? Veja, eu não estou querendo dizer que isso é irrelevante para a discussão sobre a verdade. Mas, assim, se a gente for recortar, olha, onde que a gente tem que prestar atenção? Será que realmente importa saber se isso é verdade ou não? É uma pergunta que eu me faço. Sim, não tenho resposta definitiva para isso. Mas eu acho que isso é secundário. Eu acho. Só acho.
Não, eu concordo também. É menos uma questão de se é verdadeiro ou não, e mais se isso me serve, se me convém, se vale a pena dizer isso, por aí vai. O faz, né? Eu acho que Uhum. é isso. Ok, então depois, na sequência, vem uma série de exemplos de jogos online que foram desenvolvidos, sites interativos, espaços para desenvolver em públicos específicos uma sensibilidade maior para o problema da desinformação, saber lidar. E aí, a maior parte desses projetos são voltados, seja para crianças, né, idade de formação, para saber lidar com o mundo informacional, seja idosos, né? Idosos, eu acho que é um público especialmente vulnerável à desinformação, todo mundo sabe disso, eu acho que, mais uma vez, a percepção familiar ajuda mais a entender, é um grupo particularmente vulnerável e que se tornou extremamente ativo na internet, porque até pouco tempo atrás era um público muito ausente das redes, né? De coisa de 15 anos para cá, 10 anos para cá, eles se conectaram, né? Os idosos se conectaram, né, às redes sociais, especialmente ao WhatsApp. E é um público complicado, né? Seja porque tudo que está acontecendo nesse ambiente é muito alheio à experiência deles, né? Então é mais difícil para eles entenderem ali o que está acontecendo, né? Eles são então mais susceptíveis, né? Aqui diz isso, né? Tanto a acreditar como a difundir desinformação, e ao mesmo tempo o conhecimento que eles têm, a capacidade de conhecimento como usuário de rede, né, de plataformas sociais, é bem mais limitada, né? E também é mais difícil mudar o comportamento deles, fazer eles entenderem a dimensão desse problema, enfim. Então, parece que é um público assim, é muito difícil imaginar ações eficazes sobre esse grupo e é urgente. Eu acho que é mais fácil conseguir fazer isso em relação às crianças e adolescentes do que em relação aos idosos, né? E parece que com relação aos idosos a minha expectativa é mesmo esperar a mudança geracional, se é que isso vai vir algum dia. Agora, na última parte, empoderamento, essas estratégias, né, de etiquetagem, né, de colocar certos avisos. Mais uma vez, aqui vem vários exemplos, iniciativas em diversos lugares do mundo desse tipo de educação, para empoderar nesse sentido, né, dos usuários terem uma capacidade maior de resistir, de entender o que está acontecendo, né, de poder fazer uso ali da informação, fazer circular a informação de uma maneira mais consciente, mais autônoma, né? Então, reforço, eu acho importante, acho nobre, acho legítimo tudo isso, mas no fundo fica essa sensação de que há uma crença talvez exagerada nesse domínio, nesse aspecto puramente racional do ser humano, que vai fazer frente às suas emoções e tal. Bem, e por fim, bom, agora então passar, estou vendo que tem um comentário aqui da Júlia, a notícia sobre Irã. Essa é a notícia. Eles tomavam, era o quê? Metanol? Caramba, não sei o que é pior, o metanol ou o desinfetante, né? A gente tem que fazer um estudo comparativo entre o pessoal dos Estados Unidos e do Irã, quem se deu mais mal, né? Eu acho que os dois vão se dar mal, eu não sei o quanto e com qual velocidade, o que é pior. Cara, que absurdo isso no Irã, eu nem estava sabendo dessa história, não. 700 pessoas? Nossa, mas... Eu achei, a gente falando aqui, né, questionando a eficácia do letramento, mas eu fiquei com isso na cabeça, que foi justamente uma campanha de conscientização sobre desinformação, que isso ficou na minha cabeça, que eles trouxeram algumas notícias e aí perguntava, né, se era verdadeira ou falsa, e aí tinha essa notícia que acho que 700 pessoas, né, morreram no Irã por tomar metanol. Aí eu falei assim, não é possível, né? Aí você clicava lá e falava verdadeiro, e aí levava para o link. Eu falei, nossa senhora. Cara, que loucura, porque, enfim, é claro que o metanol vai matar o coronavírus, mas o problema é que mata o hospedeiro também, né? A nossa ideia é matar só o vírus, né? Porque se for para matar a pessoa, a gente sabe que mata o vírus também, mas não é não é esse tipo de tratamento que a gente está procurando. Se for para matar pessoas, eu conheço vários tratamentos, mas enfim, me faz lembrar um esclarecimento que eu vi uma vez sobre o uso da ivermectina contra o coronavírus,
E, de fato, foram feitos testes em laboratórios e a ivermectina tinha eficácia, né, na morte do vírus, só que em doses, né, que se você fosse aplicar no organismo inteiro, elas seriam tóxicas, né, ou seja, a ivermectina, na dose que o ser humano pode tomar, ela é ineficaz, e na dose que ela faz mal ao vírus, ela mata a pessoa, né, então não é um remédio eficaz para essa doença, né, porque é mais ou menos como se qualquer remédio mata o vírus. Se você virar o vidro inteiro de remédio, você vai matar o vírus, só que você vai morrer também, né? Então, isso não é um remédio que serve para esse tratamento, né? Então, as pessoas ficam compartilhando os testes laboratórios, só que nunca se perguntam sobre a dosagem, mas essa dosagem no organismo humano é tóxica, né? Então, isso não é um tratamento viável, né? E aí ficam tomando uma dosagem mais baixa que vai matar os vermes e tal, mas não vai matar o coronavírus, né? E o pior, né? Eu vi aí que há casos de... Esses dias eu vi um caso de uma menina nova, de 20 e poucos anos, que tomou 18 miligramas de ivermectina por dia durante uma semana, porque teve sintomas leves, né? Fez uma espécie de tratamento preventivo, né? Teve sintomas leves de Covid, aí tomou essa quantidade e quase teve que fazer uma cirurgia de transplante de fígado, né? Por causa da overdose de ivermectina, né? E aí o médico, né, que relatando esse caso, dizendo assim, cara, era um caso de uma menina jovem, ou seja, que provavelmente não ia ter nenhuma complicação com a Covid, e de repente chega num quadro desses de quase precisar de um transplante de fígado, vai precisar fazer transplante agora, hepático, o resto da vida, né? Porque tomou um excesso de ivermectina. Esse é um caso que exemplifica isso que você está dizendo aqui. E tem muito médico que está receitando mesmo, né? Assim, eu acho que deve bater um desespero. Eu não tive Covid. Sei lá se bate um desespero e a pessoa fala, vou tomar qualquer coisa. Mas o que mais me impressiona é quem toma preventivamente, né? Sabendo, assim, você prefere, né, correr o risco de precisar de um transplante do que o Covid, né? Assim, como é que você faz esse peso? E ainda é ineficaz, né? Então, assim, nem é um risco comparável também. Bom, então vamos lá. O panorama, no final aqui, no capítulo 8º, começa falando, apontando para alguns limites do pé em que as pesquisas se encontram nesse momento, nesse domínio. O foco das pesquisas está muito dirigido para o Ocidente e para os contextos anglofônicos, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Basicamente, quase todos os estudos que a gente viu aqui é de universidades norte-americanas, europeias, não sei o quê. A gente tem ainda, né, por exemplo, o Brasil, curiosamente, ele aparece muito pouco nesse relatório. Vocês devem, não sei se vocês repararam isso, né? A gente até tem uma sensação de que há bastante coisa sendo produzida no Brasil e tal, mas de fato ainda é muito pouco, né? A gente está longe de ter um volume de pesquisa que seria necessário nesse campo. Depois, o desafio de lidar com contextos hiperpartidarizados, no qual você tem uma erosão mais significativa na confiança das instituições e tal. Esse é o contexto brasileiro, né? Não é só brasileiro, mas ele é o brasileiro, talvez de uma forma das mais dramáticas que a gente tem hoje no mundo, mas é um contexto no qual eu vejo muita dificuldade, né? É aquilo que a Júlia estava falando, né? Qualquer discurso que vem de uma autoridade que tenta se validar pela história da instituição, tende a ser imediatamente absorvido numa lógica hiperpartidarizada do complô, da conspiração e tal. E é muito difícil remover as pessoas desse lugar. É um lugar de resistência a qualquer discurso contrário ao que o seu grupo afirma, né? O interesse do seu grupo, né? E é muito difícil remover a pessoa dessa posição. No outro ponto que está aqui no panorama, que eu acho importante reter, que é o desafio que a gente tem, ele demanda respostas rápidas, né? Assim, a gente não pode ficar se deixando para amanhã, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que as respostas são necessárias, há um risco envolvido nas respostas rápidas, e o risco envolve justamente comprometimento com liberdade de expressão, privacidade e outros direitos fundamentais, né? Enfim, então, é uma, digamos, uma sinuca de bico, né? Ou seja, se você age rápido, a tendência é que você não haja da forma mais adequada também, ou pelo menos daquela que envolva menos custo, né? Que não comprometa mais outros direitos e tal.
E aí é preciso ter um certo equilíbrio, mas não dá para esperar para agir, mas também a gente tem que evitar ações muito atabalhoadas, sem discussão nenhuma, sem ouvir os múltiplos setores e tal. Bom, há outro ponto aqui trazido nas conclusões, é a vantagem e a desvantagem da automação, ou seja, a gente precisa automatizar várias respostas à desinformação, não dá para esperar avaliação humana para tudo, a gente vai precisar de instrumentos que ajam, né, na velocidade, na escala que a gente precisa, de uma maneira autonômica, né, automatizado, sem intervenção humana. Só que isso traz, por um lado, uma vantagem, que é ser capaz de responder nessa velocidade, nessa escala, mas, por outro lado, traz desvantagens, a gente tem que estar atento a elas, os vieses, a necessidade desses algoritmos precisarem ser sempre calibrados para evitar falsos positivos, falsos negativos, e por aí vai, né? Então, a gente tem um grande desafio. E na página 253, tem uma ponderação que eu acho interessante que ela seja colocada, que é o seguinte: olha, colocando as coisas num quadro mais amplo, é importante que a gente enfatize não apenas a produção de uma certa resiliência, ou seja, fazer frente ao problema, mas solucionar o problema. É preciso dar um passo além, né? Ou seja, não é só fazer frente para evitar os piores impactos, é também dar uma solução mais efetiva de uma maneira geral. E aí eu pergunto, né, será que é possível, né, uma solução para o problema da desinformação? Até que ponto isso é possível? Até que ponto isso é imaginável? Para começar, a desinformação sempre existiu em algum sentido, né? E aí, é de se esperar que a gente vai solucionar o problema? Eu sei lá, né? Eu vejo assim, se você quer solucionar mesmo o problema, ou você vai usar armas como se fosse uma luta, assim, né? Vamos pensar na medicina, né? Uma analogia com a medicina. Se você quer acabar completamente com todo tipo de infecção, você pode entrar com uma carga tão grande de antibiótico que o resultado vai ser muito pior, né? Então, é um pouco isso. Se você quer tornar o ambiente informacional totalmente seguro, a tendência de você tornar esse ambiente sensório, controlado ao extremo, sem liberdade nenhuma de expressão, é grande demais, né? Eu vejo aí um balanceamento, e nesse balanceamento, para garantir essa liberdade de expressão, né, e privacidade, etc., você vai ter que admitir que algum grau de desinformação vai circular por ali, você não vai conseguir evitar totalmente isso, né? Evitar totalmente seria tornar as redes tão securizadas, digamos assim, que você impediria a ação mais livre, espontânea, né, e um grau maior de proteção à privacidade. Eu não sei, né? Eu até me lembro um discurso que foi muito cínico, na verdade, do Obama naquela época, quando aconteceu o escândalo, né, do Snowden, né, da revelação lá da NSA, não sei o quê. E o Obama tinha dito que é impossível ter 100% de segurança e, ao mesmo tempo, 100% de privacidade. Era meio cínico, porque ele estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês não queriam se proteger do terrorismo, então a gente teve que invadir o computador do mundo inteiro e tal. Só que, por outro lado, assim, independentemente do contexto em que isso foi dito, a frase, ela mesma, é boa, né? Ou seja, de fato, não dá para ter 100% das duas coisas, né? É mais ou menos a mesma coisa que vocês querem o quê? 100% segurança na rede, né? De só informação verdadeira na rede, e ainda assim ter 100% de liberdade de expressão? Não dá, né? Se você quer ter 100% de liberdade de expressão, se todo mundo fala qualquer coisa, de qualquer jeito, não tem controle nenhum, você não vai ter nenhuma segurança sobre a informação que está ali. Nenhuma garantia da veracidade daquilo, das fontes, nada disso. Agora, se você quer ter toda a garantia, controlar totalmente a informação, só verdades vão circular, como é que você vai garantir essa liberdade, né? Eu vejo como algo que não é 100%, nada. Não vai ter solução para o problema, porque não vai ser 100%. E nem é desejável que seja, né? Isso me fez lembrar muito uma análise do Durkheim sobre o crime, né? Famosa, né? As análises do Durkheim sobre o crime, sobre o suicídio, né? Sobre o crime especificamente, o Durkheim ele mostra como que o crime, no final das contas, ele vai sempre existir em sociedades que são saudáveis, né? Então, uma taxa de criminalidade faz parte. É nada mais do que uma espécie de captura de um comportamento desviante. Você tem regras estipuladas no meio social e você tem o comportamento desviante. E aí, se você imaginar uma sociedade na qual não há crime nenhum, significa que você
conseguiu tornar impossível o desvio. Isso não é desejável, porque o desvio, ao mesmo tempo que ele pode ser criminalizado, ele é também um fator de transformação social, de progresso social, de mudança de comportamento, e por aí vai. Né? Então, o criminoso, de certa maneira, ele é um revolucionário, ou seja, é alguém que muda, num certo sentido, porque ele age diferente da regra, do que é aceito, do normal. Né? Enfim, então, não sei se estão entendendo. Vocês querem acabar com 100% do crime, significa acabar com 100% do desvio. Você quer que todo mundo, imagina um mundo no qual, uma sociedade na qual todo mundo age exatamente como é esperado que se deva agir. É isso que é o sonho, né? Essa utopia de construção social também não é. Parece que para você ter transformação social, e isso é desejável, você vai abrir brecha para o desvio indesejável também. Né? Enfim, estou dando só um exemplo assim, para mostrar que até mesmo crime, que aparentemente a gente quer simplesmente acabar com o crime, não é desejável que se acabe totalmente com o crime. Né? Isso não é um cenário, né, factível, desejável. Deixa eu ver o que mais. Então, a mesma coisa que acabar com a desinformação também não é um cenário que me parece desejável. Se a gente for levar ao extremo isso, o que é uma sociedade na qual nenhuma desinformação circula? É esse o cenário a ser conquistado? Né? Que tipo de mundo seria esse? Eu não vejo isso como um mundo assim utópico, não. Eu vejo como uma distopia completamente sinistra, de completo controle e securização da comunicação humana. Enfim, eu não vejo isso também como desejável. Depois vem, na página 255, a ideia de que a gente precisa melhorar bastante nosso conhecimento para ser capaz de enfrentar a desinfodemia, né? essa epidemia de desinformação que a gente vive hoje em relação à Covid e tal. E, novamente, o relatório enfatiza que há uma falta de evidências empíricas, né? A gente precisa de mais trabalhos que levantem dados empíricos sobre a dimensão da desinformação, seus mecanismos, quantas pessoas de fato estão sendo atingidas por isso, de que maneira. Né? A gente precisa ter ainda fazer um levantamento melhor disso. E no final, né, na partir da página 256, vem um ponto também que eu acho importante, a gente tem que conciliar respostas de curto, médio e longo prazo, né? Ou seja, não vai ser só... A resposta legislativa tende a ser mais de curto prazo, né? Os códigos de conduta e tal. Outras ações já são de médio prazo, né? Campanhas contra a desinformação, né? E tal. Outras de longo, educacionais, mudar a capacidade de pensamento crítico das pessoas, isso é de longo prazo. Né? A gente não tem que ignorar nenhuma dessas políticas, mas ter em mente que vai ser um enfrentamento que a gente vai ter uma parte que a gente pode esperar algum resultado hoje, outra que a gente só pode esperar resultado daqui a 10 anos, e por aí vai. Né? Depois vem a dificuldade de coordenar todas essas ações. Né? Esse é um ponto que eu acho que o relatório é bem claro quanto a isso. São vários tipos de respostas que a gente tem que pensar de forma holística, não vai ser uma aqui, outra ali, e que é difícil conciliar, porque dependendo da situação a gente pode ter tensões, né? Contradições entre as diferentes respostas. Né? Os exemplos que dão aqui são esses. Né? Se a gente tem uma resposta muito centralizada, isso vai contra a ideia de um empoderamento do usuário, por exemplo. Se a gente tem uma resposta que enfatiza muito o poder das companhias, das plataformas de remover conteúdo, isso vai contra a defesa da liberdade de expressão do usuário. E por aí vai. Há muitas tensões aqui envolvidas, e aí lidar com isso é fazer um exercício de ponderação o tempo inteiro. Né? Ou seja, você tem que, ao mesmo tempo, fazer tudo, conduzir todas essas respostas simultaneamente, mas sem esquecer de nenhuma delas e sem fazer uma eclipsar as outras, né? Ou uma impedir que a outra possa também, em alguma medida, se realizar. E por isso me parece não sei, aquela brincadeira de você carregar várias coisas ao mesmo tempo, prato, né, talher, não sei o que e tal, você tem que ficar equilibrando aquilo, não dá para você esquecer de uma coisa, mas ao mesmo tempo você está o tempo inteiro tentando manter tudo ali. E é muito fácil deixar cair, e aí na hora que cai um, cai tudo e tal. Né? Então, é um desafio mesmo, é uma coisa do equilibrista. E depois vem as sugestões finais do relatório. Eles produziram aqui um total de 23 passos, né, que devem ser pensados para quem está desenvolvendo
essas políticas públicas, essas diversas, né, políticas para fazer frente à desinformação. Alguns desses passos, vou só mencionar alguns, né, muito rapidamente para finalizar. Primeiro, a necessidade de amplo debate prévio e de maior participação. Ou seja, a gente não tem que imaginar que essas respostas vão vir de um oráculo iluminado que sabe o que deve ser feito, sem conversar com ninguém, sem abrir a coisa para ouvir os múltiplos interessados. Então. Outra questão, né, é de se perguntar sempre, será que a gente tem clareza quanto aos problemas que estão sendo enfrentados com essa medida? Porque às vezes eu tenho a impressão de que os caras ou acham que vai resolver tudo, né, ou então criam um negócio que é como se fosse uma bazuca para matar uma mosca, sabe? Não se dá conta do tanto de coisa que vai acontecer em volta e que não precisava acontecer. Igual no Brasil, por exemplo, para mim a legislação, até compartilhei com vocês, eu acho, no grupo o texto que eu e a Manu, a gente escreveu sobre isso, sobre as leis de fake news no Brasil, mas, por exemplo, o último projeto que chegou a ser aprovado no Senado previa, né, esses rastreamentos, né, nos serviços de mensageria privada, né, no WhatsApp, basicamente. E isso criaria um instrumento de possibilidade, né, de rastreio, né, de informação, quem está mandando mensagem para quem, né, e tal, no Brasil, que é um instrumento perigosíssimo na mão de quem tem algum interesse de perseguir pessoas politicamente. Tal. E aí fica assim, você quer conter desinformação? Todo mundo quer, mas vai ser na base disso, né, vai ser quebrando esse tipo de privacidade. É preciso entender os riscos que essas ferramentas que isso apresenta. Depois, outra pergunta importantíssima também. As consequências dessas medidas, elas vão ser monitoradas? As pessoas vão acompanhar o que aquilo produziu? Por exemplo, você cria uma medida para conter fake news, mas aí ela produz perseguição política. Vocês vão monitorar isso? Vai ter mecanismo de revisão? Se der conta que isso está comprometendo a liberdade de expressão, que tem um chilling effect, por exemplo, que isso está gerando autocensura, né? As pessoas não falam mais nada na rede com medo. É preciso analisar tudo isso, os impactos que uma legislação traz. Então, isso tem que fazer parte da proposta, ou seja, a gente vai propor isso, mas a gente vai fazer um monitoramento, e daqui, sei lá, tantos meses a gente vai analisar o impacto disso e fazer uma revisão, se for necessário, ou um ajuste. Né? A outra pergunta, o jornalismo está sendo afetado? Porque muitas dessas medidas podem inibir o trabalho jornalístico, podem virar uma espécie de argumento para perseguir meios de comunicação, e por aí vai. Há uma outra pergunta, há uma visão holística, ou seja, você está articulando isso com outras ações, ou você está agindo tipo como franco atirador, isolado? Né? Há outra pergunta, né? Está sendo feita algum tipo de... Deixa eu ver, aqui, ó. Há transparência, né? Ou seja, nos procedimentos que vão ser adotados, nas atitudes que vão ser impostas, há uma transparência em relação a isso? Ou vai ser tudo caixa preta, tudo oculto? Há expectativas, né, inexequíveis quanto a tecnologias, isso é muito comum nas leis, né, no Brasil, sobretudo. Né? Você imagina que vai ser possível fazer algo tecnologicamente que não é possível. Né? Então, há uma, né, digamos assim, uso, né, ou atribuição de alguma solução técnica para algo que não é execuível tecnicamente. E por isso acho também muito importante, né, que os gestores públicos, o pessoal do direito, todo mundo tenha algum conhecimento dessas novas tecnologias. Não precisa ser nenhum especialista, obviamente ninguém vai ser especialista em tudo, né, mas pelo menos entender como aquilo funciona, né, entrar em diálogo com os especialistas da área para saber o que é possível ser feito, né, em termos ali de mesmo, né, propriamente tecnológica e tal, né? Para não ficar também nessa coisa de isso vai ser feito num instrumento de detecção automatizado, é possível, né? Como que isso funcionaria, né? Tem que ouvir as pessoas sobre isso. E por mais, né? Um balanceamento entre medidas de médio, curto e longo prazo. É isso que eu já falei, isso também precisa ser considerado. Né? Então, acho que era isso que no final do relatório que eu queria ressaltar. Bom, sobre a minha opinião final, né, que a gente já chegou no tempo aqui também do nosso encontro, a minha opinião final é de que é um relatório muito rico, né? Como eu disse, após a leitura de várias partes do relatório, eu achei muito repetitivo, mas ainda assim traz um número aqui incrível, assim, imenso,
de referências de projetos desenvolvidos no mundo inteiro, de estudos que já foram realizados em diferentes lugares do mundo, de casos que ilustram o problema da desinformação. Acho que esse é um relatório que certamente permite a gente entender que o Brasil não é uma ilha, né, que a gente está claramente no interior de um mundo que esse problema ganhou uma dimensão global, e aqui é só mais um caso, e que, enfim, a gente tem um esforço muito grande para fazer frente para isso, em diferentes setores, de diferentes maneiras, mas acho fundamental que esse relatório circule mais aqui no Brasil, porque a sensação que eu tenho é que tem muita gente que precisa ler isso para poder desenvolver respostas mais eficazes e, de fato, né, capazes de lidar com a complexidade do problema, né, sem se iludir, ou sem ficar enganando os outros, sem criar respostas que vão gerar problemas ainda maiores. Enfim, então acho que é um relatório muito oportuno e devia ter uma versão em português, porque se fosse da ONU, alguma coisa assim, ou da União Europeia, certamente teria, né, porque o português é uma das línguas da União Europeia, por exemplo. Mas como é da Unesco e tal, não sei, não vi tradução para o português, mas deveria ter, que facilitaria, né, a circulação aqui no Brasil. Bom, vocês têm mais algum comentário, gente, sobre o relatório, alguma palavra final? Eu vi que tem alguém que colocou aqui um outro relatório aqui, um estudo da Laut. Depois eu vou dar uma olhada. Ok, acabei de abrir aqui. Interessante. Enfim, depois eu dou uma olhada, eu já abri aqui para não esquecer. Bom, então vou só deixar uma mensagem final. Primeiro, agradecer a todo mundo que participou do grupo ao longo desse mês, né? A gente atravessou o final de janeiro, agora o início de fevereiro. A gente vai fazer uma pausa semana que vem, que é a semana do Carnaval. Embora não tenha Carnaval, vai ter pausa, né? Eu vi as pessoas querendo acabar com o feriado do Carnaval, porque assim, pô, não basta acabar com o Carnaval, tem que acabar com o feriado também, não tem pelo menos um dia para a gente descansar aí e tal. Mas eu entendo acabar com o feriado, que é não estimular as pessoas a irem para a rua, né? Mas eu já não tenho esse estímulo, não, vou ficar em casa mesmo, mas eu queria um dia de descanso, simplesmente. Mas então a gente para na semana que vem, e na semana seguinte, dia 23 de fevereiro, como estava previsto, a gente começa o ciclo 2 do grupo e vamos discutir um outro material, que é o livro, né, Os Custos da Conexão, como os dados estão colonizando a vida humana e apropriando eles para o capitalismo, né, para os fins do capitalismo. Esse é um livro que eu acho, assim, como eu disse, um grupo de estudo é um ambiente no qual eu estudo junto com vocês. Então, eu vou ler o livro junto com vocês, ele foi publicado em 2019, mas eu já conheço assim, um artigo desses autores, né, o Ulisses Mejias, que é um mexicano, e o Nick Couldry, um inglês. Eles têm um artigo que eles falam desse data, né, colonialism, né, esse colonialismo de dados. Eu achei muito interessante, então já tinha intenção de ler o livro, que eles tinham acabado de publicar na época que eu li o artigo. Recentemente eu vi uma live do Nick Couldry, aqui no Brasil, até uma professora da comunicação social da UFMG gravou uma live com ele, eu achei também bastante esclarecedor, então é um trabalho que acho que promete, acho que vale a pena para a gente aprofundar essa lógica, aí na verdade é tentar pensar uma lógica do capital, né, do capitalismo contemporâneo, que funciona como se fosse o capitalismo lá, capitalismo não, como se fosse o colonialismo na época moderna, né, do processo de colonização, que é uma lógica de expropriação, de apropriação de todos os recursos, né, como se tudo tivesse disponível, você pudesse pegar tudo. O colonialismo tinha essa lógica, né, você se apropria a colônia como se fosse um conjunto de recursos a serem expropriados, né, sem limites. E a lógica de dado é um pouco assim hoje no mundo, né? Você tem grandes corporações que estão pegando tudo de uma maneira exaustiva. Então, acho isso uma comparação que eles fazem muito interessante e ajuda a entender um pouco a dinâmica do processo, né? Porque a gente fica olhando muitas vezes para o domínio só da lei, ou para o domínio das políticas, não sei o quê, mas aqui é mais o domínio, a questão do processo do capitalismo envolvido nessa dinâmica da apropriação de dados hoje. Então, acho que é um tema que vale a pena ser aprofundado. Então, a partir do dia 23, a gente começa as conversas. Eu vou ver se eu faço uma pequena divulgação para
para estar aí outras pessoas que têm interesse nesses temas, para a gente poder conduzir essa conversa a partir do dia 23. Então é isso, todo mundo, obviamente, convidado a continuar aqui no grupo para essa conversa. Mais alguma observação, gente? A gente pode finalizar, então? Já passamos das 9, vamos finalizar. Então, boa noite para todas, boa noite para todo mundo, então, até breve. Obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal.